pouco explorada, tanto nas faculdades quanto na vida profissional também, os poucos profissionais aí que atuam nessa área. Tá? Meu nome é Felipe, eu sou advogado, tenho pós-graduação em Direito Militar, estou fazendo agora uma pós-graduação em Direito Público também, com ênfase no Direito Militar. Então, estou aqui hoje para falar basicamente sobre a Polícia Judiciária. Tá? Então, não tem forma melhor de falar sobre Polícia Judiciária do que lendo o próprio Código de Processo Penal Militar. Viu? O que o Código de Processo Penal Militar, traz no seu bojo aí em relação à Polícia Judiciária. Tá? Então, para isso eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, mostrando aqui o Código de Processo Penal Militar. Tá? Para acessar o Código de Processo Penal Militar é simples, é só no site do Planalto, certo? E digitar lá, Código de Processo Penal Militar, né? Ou no Google você acessa o Código de Processo, tá? Tá ali para livre apreciação, tá bom? Então, sobre a Polícia Judiciária Militar, começa falando ali no artigo 7º, tá? Então, o que diz o artigo 7º? A Polícia Judiciária Militar é exercida nos termos do artigo 8º pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições. Então, ele traz ali um rol de uma série de autoridades que podem exercer o cargo da Polícia Judiciária Militar, tá? Que podem conduzir um inquérito, um auto de prisão em flagrante delito, seja o que for, na condição de Polícia Judiciária Militar, tá ok? Então, na primeira linha aqui do artigo, já dizemos aqui, pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse dispositivo aqui, porque o Código de Processo Penal Militar, ele já é antigo, né? Vamos olhar aqui de que data que ele é, 1969. Né? E em 1990, teve uma alteração, uma lei complementar, que extinguiu esses cargos de ministro da Marinha, Exército e Aeronáutica. Agora, quando a gente olha para essa linha A aqui, nós temos que pensar nos comandantes, tá? Então, o comandante do Exército, comandante da Marinha e comandante da Aeronáutica. São essas autoridades que podem exercer a Polícia Judiciária Militar, ok? Além disso, pode ser exercida também pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, né? Pelo chefe de Estado-Maior, pelo secretário-geral da Marinha, tá bom? Pelos comandantes de Exército, pelo comandante-chefe da Esquadra, pelos comandantes de região militar, distrito naval e zona aérea, pelo secretário do Ministério do Exército, né? O Ministério do Exército não existe mais, tá? O Ministério do Exército, e pelo chefe de gabinete do Ministério da Aeronáutica, pelos diretores e chefes de órgãos, repartições, estabelecimentos, serviços previstos nas leis, Organização Básica da Marinha e do Exército e da Aeronáutica, pelos comandantes de força e comandantes de unidades de navio. O que é preciso para a gente entender esse artigo 7º aqui? Que o cargo máximo, vamos pegar o Exército como exemplo. Então, para exercer a Polícia Judiciária, está ali no topo o comandante do Exército, tá? E ele vai do comandante do Exército até o comandante de unidade, tá ok? Então, essas são as autoridades que têm competência originária para exercer o poder de Polícia Judiciária, tá bom? Então, é isso que a gente precisa ter em mente, tá? É um rol com bastante detalhes, mas o que a gente precisa resumir desse artigo 7º é isso. Então, o comandante do Exército pode exercer a função de Polícia Judiciária Militar e do comandante do Exército até, né, o nível mínimo ali é comandante de unidade. O que é o comandante de unidade? É o comandante de batalhão. Né? Então, por exemplo, vamos pegar ali o 33º Batalhão de Infantaria Mecanizada de Cascavel, Paraná, por exemplo. O comandante do batalhão, né, provavelmente deve ser um tenente-coronel ou coronel, é a autoridade originária para exercer a Polícia Judiciária daquela unidade, tá bom? Ela é a autoridade originária, tá? Já já a gente vai ver sobre a delegação. Então, essa é a autoridade originária para exercer a função. Comandante de pelotão, pode? Não. Comandante de pelotão não é autoridade originária para exercer a função de Polícia Judiciária Militar, tá? Comandante de subunidade, comandante de companhia, esses não são autoridades aptas a exercer o poder originário da Polícia Judiciária Militar, tá? As autoridades aptas são só essas que estão elencadas no artigo 7º do Código de Processo Penal Militar, tá bom? Então, a gente vai partir agora, por exemplo,
Então, delegação de exercício. Então, a gente vai falar sobre as delegações, a partir do parágrafo 1º, tá? Então, diz aqui, obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas nesse artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa para fins especificados e por tempo limitado, tá? Então, o que quer dizer esse parágrafo aqui? Quem é competente originariamente para exercer a Polícia Judiciária Militar, exercer essa função de Polícia Judiciária Militar, é o comandante do batalhão, da unidade, tá? Pegando o exemplo do Exército, né? O comandante do batalhão. Quando falamos em unidades de infantaria, por exemplo, né? Então, o comandante de batalhão é o responsável, é a autoridade originária para exercer a função de Polícia Judiciária Militar, tá? Mas ocorre que, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 7º, ele pode delegar essa função a um oficial da ativa, tá? Então, muita atenção nesse detalhe aqui, tem que ser um oficial da ativa, tá? Não pode ser um oficial da reserva, tá? Em regra, mas existe uma exceção para quando esse tipo de coisa aqui acontece, tá? Já a gente vai ver dentro do artigo, dentro desse capítulo aqui da Polícia Judiciária Militar. Então, vamos para o parágrafo 2º. Em se tratando de delegação para instauração de inquérito policial militar, deverá aquele recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja esse oficial da ativa, da reserva remunerada ou não, ou reformado, tá? Então, aqui é a base da hierarquia, né? Então, a hierarquia militar se mantém também dentro das funções da Polícia Judiciária Militar. Então, o encarregado do inquérito policial militar, se foi a ele delegado essa função pelo comandante do batalhão, né? Vamos retornar ao exemplo do Exército, ele deverá recair, essa delegação deve recair sobre oficial de posto superior ao do indiciado, tá? Oficial de posto superior ao do indiciado. Então, vocês vão ler aqui, ó. Então, tanto no parágrafo 1º como no parágrafo 2º, vocês vão ver aí que tem oficial da ativa, tá? Então, quem pode exercer a função de encarregado de um inquérito policial militar, por exemplo, ou presidente de um auto de prisão em flagrante, ou qualquer outro procedimento de deserção e submissão que seja, é o oficial da ativa, tá? Oficial da ativa, é oficial, não pode ser praça especial. Por exemplo, aspirante oficial, você não vai encontrar um aspirante oficial sendo encarregado de inquérito policial militar, porque o aspirante oficial ele é considerado um praça especial. Então, para ser encarregado de inquérito policial militar, exercendo a função de Polícia Judiciária Militar, precisa ser no mínimo um segundo-tenente, primeiro-tenente, aí para cima, tá? Vocês vão ver que o Código de Processo Penal Militar, ele prevê que para exercer a função de encarregado do inquérito policial militar, de preferência que seja um posto de capitão-tenente, no caso da Marinha, acima, tá? Então, no mínimo um capitão. É de preferência, tá? Mas a gente sabe que isso nem muitas vezes acontece, porque o que acontece é a delegação dessa função para um oficial, um tenente, né? A maioria das unidades militares funciona assim, porque nem sempre há um número de capitães naquele batalhão aptos ou disponíveis para poder exercer essa função. Uma questão de cultura aí, tem sido delegado bastante essa função para os oficiais tenentes, segundo-tenente, primeiro-tenente. Ok? Então, voltamos aqui. Ó. Parágrafo 3º. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. Tá? Esse é um detalhe importante também. Se o investigado do inquérito policial militar, por exemplo, é um tenente, ou por exemplo, não, tenente é mais fácil, mas vamos pegar um outro exemplo, vamos pegar um coronel, né? Então, ou um major é mais fácil o exemplo. Vamos pegar um major, no caso do Exército Brasileiro. Então, o major é um posto alto na hierarquia militar, né? Considerado um posto alto na hierarquia militar. Se não for possível delegar a um coronel, né? Porque maior que major, né? A gente vai ter ali tenente coronel, coronel. Então, se não for possível
delegar a função de encarregado do inquérito policial militar a um tenente-coronel, que é um posto acima do major, então que seja delegado a um major, né? Pode ser delegado a um major, mas que seja mais antigo do que o major que está sendo investigado. Tá? Então vamos pegar um exemplo. Se o investigado do inquérito policial militar, se o indiciado é um major que foi promovido em 2015, por exemplo, ele está no posto de major desde 2015. Então, o encarregado do inquérito policial militar, né, aquele que está exercendo a função de polícia judiciária militar, ele não pode ser um major que foi promovido em 2017, por exemplo. Então, ele tem que ser um major que foi promovido antes de 2015, ou seja, mais antigo do que aquele major que está sendo investigado. Tá bom? Então, é isso que diz esse parágrafo 3º aqui. Vamos para o parágrafo 4º. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade de posto. Então, se for um oficial da reserva, reformado ou reformado, não prevalece a delegação de antiguidade de posto. Tá bom? Então, não importa a questão da antiguidade do posto aqui, se ele for um oficial da reserva, mas prevalece a questão do posto superior. Tá? Então, é importante fazer essa leitura. Em que pese o parágrafo 4º não diz expressamente essa informação, mas a gente entende que quando ele fala que não prevalece para a delegação a antiguidade de posto, tá? Quer dizer só relativo à antiguidade, não ao posto em si. Então, voltamos, né? Um tenente da ativa não pode ser encarregado de inquérito policial militar que investiga um capitão, por exemplo, da reserva, tá? Mas pode ser um capitão mais moderno, tá? Não precisa ser um capitão mais antigo para presidir esse inquérito policial militar, ok? Então, o que diz aqui o parágrafo 5º? Se o posto e a antiguidade de oficial da ativa excluírem de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa na condição do parágrafo 3º, tá? Que é aquele que fala sobre a antiguidade, caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar e, se este estiver iniciado, avocá-lo para tomar essa providência. Tá? Então, o que diz esse parágrafo 5º aqui? Se não for possível delegar a função de encarregado do inquérito ou de função de polícia judiciária militar, né, leia-se aqui dentro do capítulo, a um oficial de posto superior mais antigo, pode-se pegar alguém que está na reserva, que tenha esse posto mais antigo e trazê-lo para que ele se encarregue do inquérito policial militar. Mas, por exemplo, a gente pega um coronel, um comandante de batalhão, que cometeu, ou em tese tenha cometido uma infração penal militar, e não há nenhum outro coronel na mesma unidade que tenha, pelo menos, que seja mais antigo que ele, então é possível trazer alguém da reserva para que exerça essa função. Tá? Então vamos ler de novo aqui. Ó. Se o posto e a antiguidade do oficial da ativa excluírem de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa nas condições do parágrafo 3º, caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar. E se este estiver iniciado, avocá-lo para tomar a providência. Tá? Então, se já tiver o inquérito policial militar já estiver sido iniciado, ele pode trazer a competência para si, né, no caso aqui o ministro, e fazer a indicação de um oficial da reserva que possa exercer essa função de polícia judiciária militar. O que é preciso ter em mente aqui, resumindo todos esses parágrafos, é que a hierarquia prevalece. Tá? Então, eu nunca vou ter um tenente, né, conduzindo o inquérito policial militar cujo investigado é um capitão. Tá? Isso nunca vai acontecer, tá bom? Se o investigado é um capitão e dentro dos oficiais da ativa ali não tiver ninguém que possa exercer essa função, ou seja, alguém um posto superior a ele que possa exercer essa função, né? Por isso que eu digo que é muito raro isso acontecer, porque geralmente vai ter alguém, mas se não tiver alguém, eu vou trazer alguém da reserva para fazer isso. Então vejam bem como a hierarquia é mantida aqui. A hierarquia nunca é quebrada, tá? Então eu nunca vou ver um tenente investigando um capitão. Tá? Um capitão investigando um tenente, sim, mas um tenente investigando um capitão, isso é impossível acontecer. Tá ok?
Então, vamos aqui para o artigo 8º. Compete à Polícia Judiciária Militar. Tá? Então, aqui tem as competências da Polícia Judiciária Militar. É uma série de competências que são importantes a gente destacar aqui. Apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Tá? Então, a Polícia Judiciária Militar tem por função fazer a apuração dos crimes militares, tanto os que estão previstos no Código Penal Militar, quanto os previstos por lei especial que estão sujeitos à jurisdição militar. Tá, ok? Então, outra função da Polícia Judiciária Militar: prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como em realizar as diligências que por eles forem requisitadas. Tá? Então, tem aqui como função auxiliar, aí, prestar auxílio aos órgãos da Justiça Militar, aos membros do Ministério Público, as informações necessárias à instrução do julgamento do processo. Tá bom? Então, por exemplo, o presidente ali, o encarregado, né, do inquérito policial militar, encaminhou esse inquérito, né, fez um relatório, fez uma conclusão do inquérito, encaminhou esse inquérito para o Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar recebeu esse inquérito e entendeu que ali faltavam algumas diligências. Então, o Ministério Público vai lá e requer essas diligências para o juiz autoriza e encaminha o inquérito policial militar de volta para a autoridade judiciária militar, tá? Da Polícia Judiciária Militar, que é aquele encarregado do inquérito, o oficial encarregado do inquérito, e ele vai fazer as diligências que foram requeridas pelo Ministério Público, tá bom? Então, isso é prestar aos órgãos esse auxílio, as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, tá bom? Então, outra função aqui da Polícia Judiciária Militar: cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar, tá? Então, é só os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar, tá ok? Então, eu já vi alguns lugares aí, em questões de concurso, inclusive, falando que a autoridade policial judiciária militar tem também a função de cumprir mandado de prisão expedido pela Justiça Civil, pela Justiça Comum. Não, é só pela Justiça Militar. Tá? Muito importante esse detalhe. Então, outra aqui é apresentar autoridades judiciárias militares acerca de prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado. Tá? Então, se no curso do inquérito policial militar, por exemplo, o encarregado do inquérito, o tenente ali, o oficial, verificar que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, ele vai poder fazer essa representação junto ao Poder Judiciário Militar, tá? Então, muito importante também é prestar atenção nos verbos, né? Então, já vi confusões aqui também dizendo que requisitar as autoridades judiciárias militares, tá? O encarregado do inquérito policial militar, o oficial da ativa encarregado do inquérito policial militar, ele não requisita a autoridade judiciária militar prisão preventiva. Quem requisita é o Ministério Público, tá? Ele representa. É a mesma coisa que acontece com o delegado de polícia. Na Justiça Comum, o delegado de polícia, ele representa o Poder Judiciário a prisão preventiva. O Ministério Público requisita ao Poder Judiciário a prisão preventiva. Aqui acontece a mesma coisa. Então, a linha E aqui: cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade, bem como as demais inscrições desse código nesse sentido. Né? Então, autoexplicativa, né? Essa linha aqui cabe à Polícia Judiciária Militar cumprir todas as determinações da Justiça Militar relativas aos presos que estão sob sua guarda, sob sua custódia e responsabilidade. Tá? Então, outra tarefa aqui, né, vamos dizer assim, da Polícia Judiciária Militar: solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais que esteja a seu cargo, tá? Então, o encarregado do inquérito policial militar, ele pode solicitar das autoridades civis as informações e medidas que ele julgar úteis para elucidar o caso que ele está investigando ali, né? Aí inclui perícias, né? Na verdade, a perícia inclui mais na linha de baixo aqui, ó: requisitar da Polícia Civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio do inquérito policial militar. Então, aqui, às vezes, eu preciso fazer uma perícia que só o Instituto Médico Legal pode fazer, né?
Instituto Médico Legal Civil. Então, eu posso, como encarregado do inquérito policial militar, fazer essa requisição para a Polícia Civil, né? Então, aqui na linha F, solicitar informações e medidas, pode ser algum folha de antecedentes criminais, por exemplo, civil, né? Pode ser qualquer outra informação que a autoridade civil ali detenha. Eu posso fazer a solicitação, né? O encarregado do inquérito policial militar, como Polícia Judiciária Militar, pode fazer essa solicitação. A última aqui, então, é atender com observância dos regulamentos militares a pedido de apresentação de militar ou funcionário de repartição militar, à autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado o pedido, né? Então, por exemplo, a autoridade civil, né, uma autoridade civil, pede a apresentação de um militar ou funcionário de repartição militar, pede a apresentação desse militar. Então, cabe à Polícia Judiciária Militar apresentar, né, esse militar, desde que o pedido que tenha sido feito seja legal, né, seja amparado por lei e fundamentado, tá? Então, essas são as disposições aí sobre a Polícia Judiciária Militar. Basicamente, se você lê aí todos os artigos, né, são 2 artigos na verdade, artigo 7º e artigo 8º, você vai conseguir fazer a leitura e o entendimento correto de quais são as nuances, quais são as minúcias sobre a Polícia Judiciária Militar. Durante aqui a explanação, eu falei sempre de inquérito policial militar, porque é o exemplo mais palpável, tá? Mas a Polícia Judiciária Militar, ela não tem só a função de fazer o inquérito policial militar, de ser autoridade que foi delegada ou autoridade originária, não tem só a função de ser encarregada do inquérito policial militar. Ele também tem a função de ser o presidente, ali, vamos chamar assim, do auto de prisão em flagrante, tá? E conduzir também os processos especiais de deserção e submissão, tá? São também funções da Polícia Judiciária Militar. Então, inquérito policial militar, auto de prisão em flagrante, tá? O processo especial, o procedimento especial de deserção e o procedimento especial de insubmissão, tá? Que são assuntos para próximos vídeos. Mas essas são as funções que são exercidas dentro das competências da Polícia Judiciária Militar, tá ok? Então, pontos importantes. A Polícia Judiciária Militar, ela a autoridade originária, tá? Dentro das hipóteses aqui, dentro do rol elencado pelo artigo 7º, tá? Então, essas são as autoridades originárias, mas ela pode ser delegada a um oficial da ativa. O oficial da ativa, ele tem que ser sempre um posto superior, ou pelo menos um posto superior ao do investigado, tá? Nunca pode ser de posto inferior. Pode ser até de mesmo posto, tá? Mas precisa ser mais antigo. Então, esse é outro detalhe importante, tá bom? Se não for possível, dentro dos militares da ativa ali, designar ou delegar a alguém a função de Polícia Judiciária Militar, porque aquele investigado ele já está no posto máximo, aí é possível trazer alguém da reserva, tá? Trazer alguém da reserva para exercer a função, né? Alguém da reserva de posto superior àquele do investigado, para exercer a função de Polícia Judiciária Militar, tá? Então vejam bem que esse trazer alguém da reserva configura como uma exceção da exceção, tá? A regra é um posto superior. A exceção, se não tiver alguém do posto superior, pode ser alguém do mesmo posto, mas mais antigo. A exceção da exceção, se não tiver ninguém para exercer essa função de Polícia Judiciária Militar, ou seja, aquele investigado já está no posto máximo ali dos oficiais da ativa que estão ali disponíveis, aí eu posso trazer alguém da reserva para poder fazer essa função de Polícia Judiciária Militar, ok? Então essas são as disposições básicas aí da Polícia Judiciária Militar. Acredito que a leitura dos artigos, como eu já falei, é suficiente para fazer um entendimento completo aí, tá ok? E é isso. Eu vou deixar aqui, vou fazer mais vídeos. O próximo vídeo eu quero falar sobre inquérito policial militar, as nuances do inquérito policial militar. Vai ser um vídeo mais completo, mais denso, porque tem uma série de pontos importantes ali, tá? O inquérito policial militar é o procedimento mais importante e de maior relevo
quando a gente fala nas funções da Polícia Judiciária Militar, as funções que a Polícia Judiciária Militar exerce, tá? Como eu já falei, ela exerce também a função de conduzir o auto de prisão em flagrante delito, tá? Exerce também a função de conduzir o procedimento especial de deserção e o procedimento especial de submissão. Mas é no inquérito policial militar que as funções da Polícia Judiciária Militar se mostram relevantes e se mostram de maior monta, tá ok? Então, fica aí a leitura, para quem quiser ler o Código de Processo Penal Militar. É importante fazer a leitura desses primeiros artigos aí, que são a base para a construção de como funciona a Justiça Militar e como funciona a Polícia Judiciária Militar e os órgãos que estão envolvidos aí dentro de toda a Justiça castrense, ok? Então, fica aí meu abraço. Se vocês quiserem mandar comentários aqui, podem fazer perguntas que, na medida do possível, se eu puder ir respondendo, e o que eu souber respondendo, eu vou realizando as respostas, ok? Um abraço e até mais.